bem-vindo a mais uma videoaula da OAS Focus e nesta videoaula a gente vai estar falando sobre discussão de artigo científico. Então, se você está escrevendo a discussão de qualquer artigo científico, essa aula é para você, para que você possa entender o que vai dentro do tópico discussão e o que não vai. Então, aqui a gente vai te falar quais são os principais erros cometidos e te dar uma explicação de uma sequência que você pode seguir, que pode te ajudar aí e facilitar o teu processo de escrita. Então, não vamos perder mais tempo, né? Vem comigo aqui, que a gente vai, então, iniciar a nossa videoaula, então, de discussão. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: a discussão é inquestionavelmente a seção mais importante de todo o artigo, porque é na discussão que você vai fazer, né, que você vai justificar os seus resultados com base na literatura. Então, você vai tornar visível o conhecimento do autor sobre o tema, o seu conhecimento sobre o tema. Então, nesse momento, é necessário que você tenha em mente que você vai precisar ler bastante e que você vai precisar pegar muitos artigos da literatura para justificar os seus resultados. Muitas vezes, a gente vê pessoas querendo justificar, né, querendo discutir, né, utilizando aí 2 ou 3 artigos. Com certeza não é uma boa discussão. Na discussão você tem que ter o máximo, né, de referências, o máximo de literatura possível para embasar melhor aquilo que você viu como seus resultados. Uma outra coisa que a gente sabe sobre o tópico discussão é que a probabilidade do seu trabalho ser aceito depende primariamente da excelência da apresentação científica dos resultados. Então, muitas vezes você pode até ter bons resultados, mas se você não sabe justificar esses resultados com base na literatura, você tem uma discussão fraca. E uma discussão fraca é um dos motivos pelo qual os artigos são recusados. E na discussão é que vai fornecer, a discussão, na verdade, ela é um tópico que vai fornecer os fundamentos que justificam a publicação. É nesse tópico que você vai mostrar para o leitor o porquê que seus resultados são interessantes, o que de novo ele trouxe, né? Quais sugestões ele traz dentro daquela lacuna do conhecimento que seu artigo está tentando solucionar. Então, de fato, é o tópico em que o editor ou o revisor do seu artigo, ele vai focar mais para perceber se o seu trabalho ele deve ou não ser publicado. E aí, dentro da discussão, tem coisas que a gente recomenda que você faça e coisas que a gente recomenda que você não faça. A primeira coisa é, a discussão, ela discute acerca de todos os resultados apresentados. Aí está assim, mas bom, resultado, mas o resultado é outro tópico. Mas veja, a discussão, é na discussão que você vai justificar os resultados. Qual o maior erro que os alunos têm cometido, na nossa experiência? O maior erro é falar na discussão de forma geral sobre o tema. Então, o seu objetivo no trabalho é falar sobre uma forma de tratamento para uma determinada doença. Aí você chega na discussão, você vai falar sobre a doença, o que é a doença, você vai falar sobre o diagnóstico, os sintomas, você fala também sobre o tratamento de forma geral, mas não foca na discussão, na justificativa para os seus resultados. Então, o que você está fazendo ali? Você está fazendo nada mais, nada menos do que uma introdução maior. E está errado, tá? Não pode ser assim. Então, é necessário que na discussão você discuta acerca de todos os resultados que você apresentou. Então, o que a gente não recomenda? Que você faça apenas uma descrição geral sobre o tema. E aí, muitas vezes o aluno chega e fala assim, Larissa, eu não sei nem por onde começar a minha discussão. Eu estou perdido. O que eu faço para começar a minha discussão? Eu vou te dar uma dica aqui para facilitar. Leia de novo os seus resultados e dentro dos resultados que você tem, pegue aqueles resultados que são mais importantes, aqueles que você viu que vai trazer mais novidade no seu trabalho. Então, você vai pegar e vai fazer um primeiro parágrafo da discussão falando de forma geral sobre esses resultados. Cuidado para você não repetir o tópico resultado ali. Então, você não vai colocar ali valores, você vai só falar de forma geral o que aconteceu. Por que isso? Porque esse primeiro parágrafo, falando dos resultados de forma geral, vai te dar um direcionamento do que você precisa fazer a seguir.
certo? Então, faça isso. Primeiro parágrafo da discussão, coloque ali, né, escreva ali, de forma geral, sobre os principais resultados que você encontrou. Beleza? E aí, outra coisa que a gente recomenda? Justificar os resultados utilizando a literatura. Então, muitas vezes a gente vê parágrafos da discussão sem nenhuma literatura, sem nenhuma citação. Né? E aí a gente pergunta para o aluno de onde que ele tirou isso. Ele fala assim, não, mas eu li isso em algum lugar, isso aí eu sei, isso aí já está comprovado. Mas comprovado por quem? Então, tudo que você fala, né, com base na literatura, tem que estar citado ali. E tudo tem que ser com base na literatura. Então, aqui nesse tópico, a gente não usa como base a nossa experiência profissional ou o nosso conhecimento do tema. Então, o que a gente vai usar como referência, como base? Artigos publicados, certo? Então, você vai lá justificar os seus resultados com base em artigos publicados. Não pode ser com base naquilo que você imagina, não pode ser com base naquilo que você tem de experiência. É sempre com base em artigos publicados. E aqui eu vou fazer, né, eu vou abrir um parêntese para falar para você o seguinte: cuidado onde você vai pegar esses artigos, tá? Então, a gente sabe que existem revistas, que a gente chama de revistas predatórias, que têm publicado qualquer coisa sem avaliar o conteúdo. Então, quando você for fazer uma busca para selecionar os artigos que vão justificar o teu resultado, cuidado onde que você vai fazer isso. É necessário que você tenha artigos em boas revistas, de preferência revistas com fator de impacto JCR, tá? Porque as predatórias estão criando outro fator de impacto que não é reconhecido, então tem que ser JCR, ou se for artigo brasileiro, de Qualis B1 para cima, B1, A1 ou A2, tá? Então, por que isso? Porque são revistas mais rigorosas, são revistas que vão fazer avaliação de conteúdo, avaliação de metodologia e ver se de fato o que está constando nos artigos que ela publica está correto. Por outro lado, as revistas predatórias não fazem isso. As revistas predatórias publicam artigos sem avaliar conteúdo. Inclusive, a gente vai até fazer uma aula sobre isso, porque esse é um assunto bastante interessante que a gente quer ensinar para você que você não caia nisso, não use esse tipo de artigo e não publique nesse tipo de revista também, tá? Então, lembre-se, todos os resultados, a discussão é um tópico em que você vai justificar os seus resultados. Então, como eu falei para você, comece lá, né, com um tópico resumindo os principais resultados que você encontrou. A partir daí, cada parágrafo que você vai discutir vai justificar um resultado. Então, eu tenho 4 resultados mais importantes. Você vai escrever um parágrafo falando de forma geral sobre eles, e os próximos 4 parágrafos vai ser justificando esses resultados com base na literatura. Então, você pode fazer uma descrição geral de cada resultado no parágrafo, né, relativo a ele, vai colocar ali artigos, né, que falam sobre isso, que justificam aquilo ali que você observou, e coloca no final do parágrafo uma sugestão. Ou você fala que aquilo ali corrobora com seus resultados, né, que aquilo ali é uma justificativa para os seus resultados. Então, aí você vai ter discutido aquele resultado, tá? Quanto mais literatura você pegar para você justificar, melhor, certo? Mais você vai ter um embasamento mais forte daquilo ali que você está falando. Agora, cuidado para você não fazer algo também muito grande, que quando a pessoa está terminando de ler, ela já não sabe mais o que você está querendo justificar. Então, você vai pegar ali mais referências, você não pode escrever a sua discussão com base em 2 ou 3 referências, né? Você vai pegar aí um quantitativo maior e vai, então, escrever justificando esses resultados, tá? Então, a gente recomenda que você utilize artigos já publicados com base bibliográfica e sugira, né, faça uma sugestão do porquê aquele resultado ter acontecido. Então, veja, o que eu estou falando para você até o presente momento é o seguinte, que a discussão, ela precisa estar relacionada com os seus resultados. Então, se você já escreveu sua discussão e você vai ler aí, e ela não está relacionada com os seus resultados, ela não está justificando o que você viu de resultado, a sua discussão está errada. Certo? Então, você precisa refazer. A discussão é para justificar aquilo que está ali no resultado, tá? E por que eu estou repetindo isso? Porque muita gente erra.
O aluno ele não entende muito, ele acha que é um tópico à parte, né? Não, vou falar sobre o tema, vou ali, né, falar coisas que eu não consegui falar na introdução, e não é, está errado, ok? Então, quais são as dicas? A primeira, faça um primeiro parágrafo do seu artigo falando sobre os principais resultados que você observou, que são os que você quer discutir. Aí, a partir daí, cada resultado vai ter um parágrafo específico em que você vai trazer a literatura para explicar o porquê daquele resultado e mostrar ali se corroborou ou não, né? E se não corroborou com aquilo que você viu, qual foi o motivo, né? O porquê que aquilo aconteceu. Então, aí você vai estar fazendo uma discussão de qualidade, né? Que pode ser passível de publicação. Ok? Eu espero ter esclarecido para você esse tópico, que é um tópico mais difícil, né? Um tópico que demanda mais tempo da escrita, e que você possa, então, corrigir, né? Se você já fez, e se você vai começar a fazer, direcionar a sua discussão, né? Para fazer ela de forma correta, ok? Não perca as nossas próximas videoaulas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre artigo científico, né? E aí a gente vai trazer mais conhecimento para você aí, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até logo.